Final do século XIX, o escravismo entra em crise. Com isso, grandes produtores rurais, donos de fazendas cafeeiras, passam a buscar novos trabalhadores, dando início ao processo de imigração. Cidadãos de várias partes do mundo desembarcam em Santos e seguem de trem para São Paulo, onde ficam de quarentena na hospedaria do imigrante, inaugurada em 1888 pelo Conde do Parnaíba. Esses imigrantes seguem para o interior. Em Jundiaí, principalmente os italianos, chegam para tocar as lavouras. Os produtos, em especial o café, seguem de trem para Santos. Em algumas décadas, São Paulo se torna o maior produtor mundial de café. Em apenas 2 anos, a Bolsa do Café é erguida aqui em Santos. Neste prédio, os cafeicultores negociavam o preço do produto no mercado externo. Assim como a Bolsa, tudo relacionado ao café era suntuoso. E graças ao produto e principalmente à ferrovia, o progresso chega rapidamente às cidades cortadas pela estrada de ferro. A ligação Jundiaí-Santos não só facilitou o escoamento do café e de outros produtos agrícolas, como estimulou o crescimento comercial, industrial e a infraestrutura urbana. Alguns, digamos assim, fazendeiros, alguns coronéis, começaram a perceber que seria interessante pulverizar um pouco o seu investimento. Algumas pessoas com um pouquinho mais de visão começaram a perceber que aquela história do café, ela era muito boa, mas ela poderia sofrer crises. O Porto de Santos, ele era talvez o mais bem equipado do nosso país, né? Então, o escoamento dessa produção industrial contava com a ferrovia e utilizava os mesmos caminhos do café, tanto para interiorizar a produção da indústria, quanto para fazer com que ela chegasse ao porto para uma suposta exportação. O Jundiaí era um dos polos industriais do estado de São Paulo no início do século XX. Se você pegar as indústrias que surgiram principalmente na década de 20, na década de 10 do século 20, eu acredito que tenha sido fundamental devido à importância da ferrovia. A ferrovia foi fundamental para a criação dessas indústrias. Época de muito dinheiro e poucas opções, os ferroviários ainda contribuíram para a criação de uma complexa estrutura sociocultural, com a inauguração de centros esportivos, de lazer e cultura no município. Que foi reproduzido através da criação do Grêmio Recreativo, da criação do Gabinete de Leitura, que era o centro cultural dos trabalhadores em indústrias ferroviárias. Outras entidades foram com o Paulista Futebol Clube, surgiu em decorrência da criação da companhia, dentro da Companhia Paulista, e outros clubes na cidade, a Esportiva, clubes culturais, né? Então é grande a contribuição da ferrovia sobre o aspecto cultural na cidade. O início do século XX também foi marcado pela organização dos trabalhadores ferroviários. A primeira paralisação geral que se tem notícia no Brasil ocorreu aqui, nas dependências da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Pode-se dizer que a primeira greve ferroviária que é ocorrida no Brasil foi aqui em Jundiaí, em 1906. Por sinal, houve um confronto entre grevistas e a força pública à época, e morreram 2 ferroviários. Existia uma repressão um pouco grande dentro das ferrovias também. Existiam até casos de racismo dentro das ferrovias.
o patrão ele tinha uma política de cooptar os trabalhadores. Então eles davam casa, davam escola de aprendizes para os filhos de ferroviários, participavam de uma colaboração nos enterros fúnebres, de forma a cooptar esses trabalhadores para não se rebelar. E na contramão disso, você tinha o surgimento do movimento sindical no final do século XIX, início do século XX, reforçado pela vinda dos imigrantes italianos. A ferrovia ela era extremamente importante no dia a dia da população. E, logicamente, as pessoas que trabalhavam para a ferrovia tinham um papel de destaque. Eles eram tão famosos quanto os prefeitos, quanto os políticos da região. Por quê? Porque eles representavam uma elite dentro de um sistema. Então é fato que a importância social do movimento operário ferroviário foi transformadora. Sem dúvida, a maior herança deixada pela ferrovia aos trabalhadores brasileiros foi a criação da Caixa de Pensões em 1924. A Companhia Paulista desenvolveu um sistema de contribuições que eram usadas nas aposentadorias dos ferroviários. Esse sistema foi o embrião do que é hoje a Previdência Social do Brasil. A Lei Eloy Chaves, que originou a aposentadoria, ela nasceu na ferrovia através das caixas de pensão. E na ferrovia, na Companhia Paulista.